Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje eu vou dar uma introdução de como que a gente pode fazer para começar a trabalhar com CSS nas nossas páginas. Bom, bora lá. É muito simples. Primeiro a gente tem que entender o que é o CSS. O CSS não é nada além que comandos que a gente vai digitar, que eles vão ser responsáveis em estilizar os elementos da nossa página. Então, quando a gente acessa um site, vê aquele site tudo bonitão, com cores, com botão, com formas para lá e para cá, aquele site bonitão mesmo, né? Todo essa parte visual do site, esse estilo do site, ele foi feito através do CSS, tá? Porque o HTML, ele só insere os elementos que o site vai ter. O CSS estiliza esses elementos. E a gente vai ver mais na prática como que a gente pode estilizar esses elementos, né, para a gente construir um projeto final. Mas bora lá, vamos começar do básico. Primeiro, a gente tem que saber como que eu faço para trabalhar com o CSS nas nossas páginas. E o primeiro passo é linkar um arquivo de CSS aqui em um projeto HTML que a gente tem, né? Que a gente gostaria que tivesse CSS. E aí, para a gente linkar um arquivo CSS, a gente vai ter que utilizar um comando aqui, tá? Eu posso colocar esse comando abaixo aqui. E o nome desse comando é o seguinte, é linkrel. Aí dentro dele, eu vou digitar ele aqui, não se preocupe em ficar decorando, tá? Que eu vou explicar exatamente o que ele faz, tá? Aí depois a gente tem o type txt barra css href, tá bom? Deixa eu colocar aqui, tem que fechar aqui a tag. Bom, bacana. O que esse comando faz? Ele vai linkar um arquivo externo de CSS na nossa página, tá? Para que a gente consiga trabalhar com CSS. E aqui a gente vai colocar o nome desse arquivo, tá? A gente pode ter um arquivo de CSS, né, de estilo, aqui na página principal, ou se a gente quiser organizar melhor o nosso site, normalmente a gente cria uma pastinha e coloca aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou criar uma pastinha CSS para colocar todos os meus arquivos CSS para ficar organizado, tá? Mas não é regra você colocar os arquivos aqui. Você pode colocar na raiz do seu projeto, pode colocar em outra pasta, que normalmente o pessoal cria uma pasta chamada assets, aí dentro dessa assets tem a pasta CSS, aí outras imagens e tal. Tanto faz. O importante aqui é você entender como você faz para você linkar um estilo em uma página HTML. E para linkar é esse comando. E aqui dentro desse comando, nesse href, você precisa orientar aonde que está esse arquivo de estilo, né, CSS. Tá? Ele vai estar dentro dessa pasta CSS. Eu vou criar esse arquivo de estilo, tem que criar. Eu vou chamar esse arquivo de style.css. Tá? Normalmente a gente chama de style, de estilo, que se refere ao estilo da nossa página. Tá? E termina com ponto .css para que ele seja um arquivo de CSS. E aí, bacana. E aqui eu só informo o seguinte, que esse arquivo de estilo CSS, ele está na pasta CSS e o nome desse arquivo é style.css, igual eu coloquei aqui. Depois de você ter feito isso, você basicamente linkou um arquivo de estilo na sua página HTML. E aí, através desse arquivo aqui, você consegue colocar comandos em CSS para estilizar essa página que a gente criou na aula passada. Show? Bacana. Então vamos lá aprender aqui os primeiros comandos, né, que a gente tem para a gente trabalhar com o CSS. Bom, antes de tudo, eu quero te mostrar aqui quais que são os fundamentos para que você entenda a parte prática de trabalhar com CSS. E ela funciona assim. Quando você quiser trabalhar com CSS, a primeira coisa que você vai precisar fazer é utilizar algum tipo de seletor do CSS. O que é um seletor? É uma forma de selecionar algum elemento ou um conjunto de elementos para que você possa estilizar esses elementos. Tá? Você possa trabalhar com o visual desses elementos, certo? E aí, existem três formas principais
Claro, existe mais, tá? Mas as três principais que você vai mais usar para selecionar um elemento ou vários elementos são você selecionar pelo nome do elemento, vou colocar aqui o nome do elemento, pelo uma class, que eu vou explicar o que é, tá? Depois, não se preocupe, ou pelo ID. Bacana? Então vamos começar aqui pelo nome do elemento, tá? Opa, é ID aqui. Vamos começar aqui pelo nome do elemento. Como a gente faz para selecionar aqui um elemento para a gente estilizar através do nome do elemento? Muito simples. Basicamente, basta a gente colocar o nome de algum elemento em HTML. Ah, eu quero estilizar o H1. Aí eu coloco um H1 aqui. Tá bom? Aí nem lembro se é colchete, sabe? Ah, entre esses trocinhos aqui, você vai colocar aqui um conjunto de propriedades que vai estilizar esse elemento. E cada elemento vai ter um conjunto de propriedades, tá? Então, não se preocupe muito em ficar decorando as propriedades que existem para cada elemento, porque isso, cara, vem com o tempo. E você não precisa ficar decorando muito. Você pode ir lá no chat GPT, pô, eu quero estilizar, por exemplo, o H1. Quais propriedades eu posso estilizar desse elemento H1? Aí ele vai falar, ó, você pode estilizar a cor desse elemento, aí tem um comando para estilizar. Você pode estilizar o tamanho desse elemento, aí tem um comando. Você pode estilizar a espessura desse texto, aí você pode colocar bold, negrito, né, itálico, você pode colocar um fundo nesse elemento, tá? E aí ele vai te mostrar várias propriedades. Bacana? Eu vou colocar algumas propriedades aqui só para vocês terem uma noção, mas conforme vai passando as aulas, eu vou passando as propriedades essenciais. Mas igual eu falei, não se limite a ficar decorando. O ChatGPT vai te ajudar muito nisso. Entenda a base, tá? Então, olha só, eu vou utilizar uma propriedade chamada color, ela serve para a gente colocar cores em algum elemento que é texto. Como H1 ele é um título, mas ele não deixa de ser um texto, tá? Então, a propriedade color vai funcionar. E aí eu coloco a cor desse título, desse título, eu vou colocar azul. E aí, se eu acessar meu HTML, vamos acessar lá, tá aqui, ó, ele vai mudar a cor do título para azul. E ele não só vai mudar o título desse H1 em específico aqui. Deixa eu tirar essas coisas aqui que tá dentro, que depois eu explico o que é. Ele não só vai utilizar esse H1 específico, mas todos os H1s que existirem na página. Se tiver um H1 aqui, sei lá, outro H1, embora só pode ir um por página, né? Mas se tivesse outro H1 aqui, ó, ele vai estilizar. Por que ele vai estilizar? Porque quando a gente seleciona um elemento através do nome do elemento, a gente está selecionando todo, todos os elementos que são H1, digamos assim, tá? Que fazem parte aqui das tags de cabeçalho, né? Dos títulos. E aí, por exemplo, se eu quisesse selecionar aqui o P, definir uma cor para ele, eu colocaria aqui o nome do elemento P e aqui a propriedade color, que é um texto, eu tenho como modificar a cor, tá? Vou colocar essa cor aqui. Aí o P ele vai ter essa cor, certo? Ó, ele vai ter essa cor. E aí, não só esse P que vai ter esse estilo, mas se eu tivesse outros P's aqui na minha página, ele também vai ter esse estilo, tá? Porque esse estilo ele vai ser padrão para todos os elementos P's, tá? Ó, todos os elementos P's, ele vai ter esse estilo. Então todos os P's vão ter esse estilo. Bacana? E aí, show de bola. Aí que vem a necessidade de a gente ter outro tipo de seleção que a gente vai chamar de seleção por classe. O que é seleção por classe? Você definir elementos específicos para ser utilizado. Por que definir elementos específicos? Porque vamos supor que eu coloque aqui que o P ele vai ter essa cor aqui. Bacana? Só que como que a regra é que todos os P's vão ter aquele estilo ali,
todos os pesos que eu tiver na minha página vai ter aquela cor. Mas eu não quero. Eu quero que, por exemplo, esse terceiro P aqui, que tem aqui, não tenha aquela cor. Tá? Eu não quero que tenha aquela cor. Tá? Como que eu faço? Se eu falei que todos os P's vão ter essa cor aqui, eu utilizo uma classe, tá? Através da classe, eu vou conseguir fazer o seguinte, eu coloco esse comando chamado class e eu vou colocar aqui texto, eu vou colocar aqui texto único. Vou colocar o nome dessa classe texto único, pode ser qualquer nome, tá? Texto único. E aí, o que eu vou fazer? Olha só, aqui embaixo para eu trabalhar com uma classe no meu CSS, eu coloco o ponto, o nome dela e essa mesma estrutura aqui. E aqui eu vou colocar as propriedades, né, os estilos. E aí eu vou colocar que essa classe vai ter um color red, né, uma cor vermelha. E aí bacana. Então, olha só, esse elemento que tem essa classe, ele vai ter a cor vermelha. Ó, quer ver? Ó, ele vai ter a cor vermelha. Mas por que, Gabriel, ele vai ter a cor vermelha se eu definir aqui no meu código que todos os P's vai ter essa cor? Por que ele substituiu isso daqui? Porque quanto mais específico você for, tá? Para selecionar um tipo de elemento, mais prioridade o CSS vai dar para estilizar esse elemento. Então, como assim? Como que você colocou uma classe única aqui, né, nesse P? Isso é muito mais específico que você colocar um estilo em todos os elementos. Você está especificando basicamente aonde você quer estilizar aquela cor vermelha, que é apenas nesse P. Então ele vai dar mais prioridade para isso. Tá? Também tem prioridade por de cima a baixo, ou seja, os códigos que vêm embaixo, eles têm mais prioridade que os códigos que têm em cima. Por exemplo, se eu colocar um P aqui, e agora, falar que o P vai ter a cor blue, todos os P's vai ter a cor blue, tá? Vai ter a cor blue, não vai ter mais essa cor aqui, porque os últimos códigos eles vão ter mais prioridade se ele tiver o mesmo nível de importância que a gente fala, né? For o mesmo P, os últimos códigos vão valer mais. Porém, nesse caso aqui, ó, por mais que eu coloque ele acima do P, não está em último, ele está acima do P, ele ainda vai deixar a cor vermelha, tá? Ó, o P vermelho. Por quê? Porque o nível de especificidade que a gente fala é maior. Então, quanto mais específico você for aqui, ou seja, você falar exatamente qual elemento você quer estilizar, mais prioridade ele vai ter na estilização. Tá? Isso é um papo mais de especificidade, tal, que eu acabei aprofundando. Tá? Então vamos continuar aqui. Entendendo essa parte de seleção por elementos, você pode selecionar o elemento que você quiser e todos os elementos que você selecionar vai ter esse estilo. Então aqui todos os P's vão ter esse estilo, todos os textos dessa classe vai ter esse estilo e todo H1 vai ter esse estilo. Tá? A gente tem o por classe, então todo elemento que tiver essa classe vai ter esse estilo. Eu posso repetir essa classe para vários elementos, então eu quero que esse P também tenha classe, e essa é a utilidade da classe, tá? Ela não serve para você utilizar em apenas um elemento, mas em vários elementos também, tá? Então esses dois têm a mesma classe e tem do tipo ID. O tipo ID ele é muito pouco utilizado em projetos práticos. Ele serve mais quando você for trabalhar com JavaScript ou tags que precisam de âncora e tal. Para estilização é muito pouco usado. Eu vou mostrar como você estiliza com ID só por fim didático. Então eu vou colocar mais um P aqui. E aí é simples. Para você utilizar o ID, você coloca ID, né? Igual do classe, só que ID. Coloca o nome do ID que você quer e coloca a bola. E aí, para você estilizar um elemento aqui no ID, você coloca jogo da velha. Aí bola, e aí mesma estrutura aqui, e aqui você coloca a cor que você quer, as propriedades de CSS que você quer, tá? É assim que estiliza, tá? Um elemento com ID, tá bom? Dessa forma aqui, tá? Mas ele é muito pouco utilizado. O que mais a gente utiliza é a seleção por elemento, onde eu quero que todos eu quero
todos os H1s da página ele tem um estilo específico, ele tem um tamanho específico, ele tem uma fonte específica, uma cor específica. Aí a gente usa a seleção por elemento. Ah, não, eu quero que alguns elementos, né, tenham uma estilização específica. Aí eu utilizo o class, tá? Não só para um conjunto de elementos, mas para um elemento também a gente utiliza o class. Então, eu quero, só um elemento tem um estilo específico, class. O ID, pouco usado, então nem se preocupa, tá bom? Então, essa é a forma de seleção que você tem, tá? As formas de seleção. Eu vou trabalhar aqui, por exemplo, com algumas propriedades para a gente brincar, que é o seguinte. Vamos lá, a gente aprendeu então a fazer a seleção por elemento, né? Seleção por tag. É, vamos selecionar então a tag body, que é o corpo da nossa página. Que a gente pode colocar qualquer elemento que a gente quiser. Tem o body, tem o p, tem o HTML, mas o body, né, é o único que a gente consegue selecionar porque ele tem algum tipo de conteúdo. Ele é a área de conteúdo da nossa página, tá? E aí, no body, o que, que a gente pode fazer? A gente pode utilizar uma propriedade aqui para colocar um plano de fundo no nosso site. E a gente utiliza o Black Background Color e uma cor específica, tá? E aí, se a gente acessar aqui, ó, nosso site vai ter uma cor específica. E a gente pode colocar qualquer cor que a gente quiser. E também, outra propriedade que a gente pode trabalhar é o seguinte. Como que aqui dentro do body a gente tem vários elementos como título, texto e etc. Tá? Eles estão dentro do body, a gente consegue trabalhar com esses elementos também. E uma coisa que a gente consegue trabalhar é as cores desses elementos que estão dentro do body. Então a gente consegue trabalhar com as cores de todos os textos e títulos que estão dentro do body, tá? Que ele faz parte do body. Então a gente através do color, a gente consegue definir uma cor específica por todos os títulos e textos que tem dentro do body. E aí a gente coloca essa cor e a gente vai conseguir modificar. Quer ver? Ó, modifiquei, tá? Uma cor totalmente, não dá nem pra ver o que tá escrito ali, tá? Bacana. E aí, show de bola. A gente consegue também, vamos supor que eu quero centralizar esses textos no centro. Coloca aqui, ó, um comando chamado test align para alinhar esses textos para algum lugar. Eu quero alinhar no centro. Centro. E aí os textos vão ficar no centro. Não só os textos, mas também imagens. Essa imagem aqui, como aquela do tip line, ele consegue centralizar aqui. Tá? Então a gente centralizou. Eu vou colocar outra cor para ficar mais visível aqui. Eu vou colocar a cor preta. Ó, colocar cor preta. Bacana? Show! O que mais que a gente consegue trabalhar aqui? Vamos lá. Essas propriedades você vai ver no chat GPT. Pô, quais propriedades eu posso usar para estilizar o body, para estilizar o H1, para estilizar o P, para estilizar a imagem? Você vai forçando aí, tá? E aí eu vou só mostrar alguns. Aí beleza. Aí o que mais que a gente pode brincar aqui? Então a gente colocou, a gente aprendeu a mudar a cor dos textos que estão dentro do body, a gente aprendeu como a gente pode mudar as cores, a gente pode mudar o tamanho dos textos também, se a gente quiser. A gente aprendeu a alinhar aqui, né? O que mais que a gente pode fazer aqui que é bem legal? Né? Por enquanto é essas aqui mais visuais, tá? Vamos supor que eu quero que, por exemplo, esse texto aqui, né? Ele tem esse parágrafo ele tem uma cor específica, tá? Como que eu faria no caso? Ó, qual o parágrafo que eu quero que tenha? Eu quero que tenha esse ou todos os P's? Eu quero que tenha apenas esse, que está depois do subtítulo. Então, se eu quero apenas esse, eu vou utilizar uma classe. Uma classe para isolar ele e eu conseguir estilizar apenas ele. Então, eu quero apenas ele. Vou chamar ele de parágrafo único. Apenas ele. Tá? Salvo aqui. E é assim que eu vou utilizar uma classe. Tá bem? Ó, vou utilizar uma classe. E aí, eu utilizo através do ponto e eu quero que ele tenha uma cor específica. Coloca aqui a cor que eu quero que ele tenha, um branquinho. Ó, hashtag FFF. Tá, branquinho. Aí, ó, ele vai ter, cadê? Vamos ver se eu salvei ali. Parágrafo único. Classe
parágrafo único. Deixa eu ver se... Ah, tá. Aqui tá faltando um S. Cleckson. Agora sim. Apenas esse vai ter essa cor. Ah, mas agora eu mudei de ideia. Eu quero que esse também tenha o mesmo estilo que esse texto tem, que é essa cor aqui e outros estilos que eu quiser colocar. Então, eu basicamente pego essa classe e coloco no texto que eu quero. Então, eu quero que esse texto aqui, ó, esse texto aqui, esse último aqui tenha essa classe. Eu coloco aqui. Tá? Então, as classes eu posso reutilizar para vários elementos que eu quero que tenha estilo parecido, como também para um único elemento, igual eu fiz no começo. Tá bom? E é o que mais a gente vai mais usar, essa seleção por elementos e por classes. Tá? E assim a gente vai trabalhando. Tá? A gente vai brincando aqui. Tá? Vai estilizando. Bacana? É assim que trabalha com estilo nas nossas páginas. Tá? Nas próximas aulas a gente vai vendo um pouquinho mais e a gente vai fazer um projeto prático para a gente consolidar isso aí. Bacana? E é isso, galera. Só resumindo mesmo. Então a gente aprendeu o que que é CSS, como trabalhar com CSS, né? Que a gente tem que linkar. E para trabalhar com CSS, a gente precisa selecionar um elemento para estilizar. E a gente tem três formas: seleção de elementos, seleção por classe, seleção por ID. ID é pouco usado, então vamos focar mais em elemento e em classe. Elemento, a gente coloca o nome do elemento e as propriedades que esse elemento permite estilizar, né? Então, você pode dar uma pesquisada para ver, eu quero estilizar tal elemento. Qual a propriedade eu posso utilizar? Ah, ele vai falar, você pode colocar uma cor, pode colocar um alinhamento, aí vai te mostrar as propriedades que tem. Aí, essa é seleção por elemento. Seleção por classe. Quando usar um ou outro, vai depender de cada caso. Eu quero, por exemplo, englobar todo um conjunto de elementos de uma vez, como por exemplo o body aqui, por tag. Ah, eu quero pegar alguns elementos específicos, class, e assim vai. Bacana?